que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Amém. Podeis sentar. Até o versículo 20 temos lido. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, nos dê graça, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, pela mesma sermos edificados na fé, fortalecidos em Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, conforme informações históricas, a cidade de Éfeso era uma cidade, uma metrópole muito grande, muito populosa, e também era um dos antros de profanação e de idolatria daquele período. Na cidade de Éfeso encontrava-se o grande templo da deusa Diana, consagrado e adorado por muitos que prestavam reverência e cultos a essa entidade. O Evangelho de Cristo Jesus alcançou os portões da cidade de Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme registra Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ao chegar na cidade de Éfeso, certo? O apóstolo Paulo tomou conhecimento de que ali haviam alguns discípulos, aproximadamente 12 discípulos, o número de 12 discípulos, e que estes discípulos já tinham conhecimento do batismo de João, mas que ainda não ouviam falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, começando por aqueles 12 discípulos, falou-lhes a respeito do revestimento do poder do céu, do poder do alto, e assim aqueles homens creram e cumpriu-se a promessa nas suas vidas. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo deu início ao processo de proclamação das verdades do Evangelho nas terras de Éfeso, na grande cidade da deusa Diana. E o resultado de tudo isto nós conhecemos perfeitamente bem. Uma comunidade cristã ali se instaurou, deu-se início à formação de um colegiado de discípulos, um colegiado de cristãos que reuniam-se naquela igreja, que vieram aceitar a Cristo, e que a igreja em Éfeso tornou-se uma referência. E quando nós olhamos para as páginas extra-bíblicas, falando também ainda de fontes históricas, nós entendemos também que esta igreja em Éfeso, ela teve também como seu pastor alguns dos nomes que destacam-se dentro dos textos das páginas da Sagrada Escritura, como por exemplo o jovem Timóteo, a quem Paulo instruíra no discipulado, e que posteriormente tornou-se um dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo, e que também veio por direção apostólica, e sendo esta direção dada pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo, designando Timóteo para que ele também apacentasse a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso teve um início,
podemos dizer assim, triunfante, porque diferente de muitas igrejas, como no caso a igreja em Tessalônica, tomando como exemplo, nasceu ali, a igreja em Tessalônica, ela nasceu, mas com muita resistência por parte dos judeus que inflamavam e incitavam os ânimos dos opositores a perseguir os apóstolos de Cristo. A igreja em Éfeso começou de uma forma mais suave, mais tranquila, tendo até mesmo como um dos seus pastores o jovem Timóteo, e também chegando ao apostolado daquela igreja, conforme algumas informações históricas, fontes históricas, até mesmo o apóstolo João, o apóstolo do amor. Éfeso foi uma igreja bem instruída. Éfeso foi uma igreja bem alicerçada na palavra. Éfeso foi uma igreja bem edificada no ensino apostólico, no ensino de Cristo Jesus. Para termos ideia, o fundador desta igreja foi quem? O apóstolo Paulo, doutor dos gentios, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, aquele que era detentor de um intelecto invejável, aquele que era e aquele que foi o último dos apóstolos escolhidos, chamado por Jesus, conforme registra Atos capítulo 9, e o próprio apóstolo Paulo, falando a respeito, ele diz que Jesus também apareceu a ele como a um abortivo. O apóstolo Paulo iniciou aquele trabalho dando os fundamentos, dando a solidificação que aquele trabalho precisava. Timóteo, vamos entender assim, veio também com a parte do discipulado e do ensino, orientando aqueles crentes, falando, mostrando-lhe as verdades benditas do Evangelho, para que eles permanecessem cada vez mais firmes e convictos na decisão que haviam tomado, tendo em vista o fato de eles estarem morando, residindo e inseridos no meio de uma cultura totalmente pagã. Por último, também veio o apóstolo João, fortalecendo o ânimo, dando ainda mais àquela igreja a força, a direção, por meio do pastorado que ela tanto precisava. Éfeso tornou-se uma igreja brilhante, uma igreja reluzente, uma igreja de destaque. Éfeso tornou-se, a igreja ali em Éfeso, tornou-se uma igreja a qual o apóstolo Paulo, escrevendo a ela, daqui neste capítulo 1, versículo 15, ele diz da seguinte maneira: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos. Duas coisas chegaram aos ouvidos do apóstolo Paulo a respeito desta igreja, aqui dentro deste contexto. E quando nós olhamos também, meus amados irmãos, para o contexto geral da carta, nós não vemos conflitos intensos como existiu na igreja em Corinto. Nós não vemos problemas de ordem moral, problemas extremos de ordem doutrinária, como existiu em algumas outras igrejas. Mas aqui o apóstolo Paulo, escrevendo neste texto, ele diz que, ouvindo também falar a respeito de dois aspectos fortes dentro daquela igreja, dois aspectos fortes dentro da igreja de Éfeso. Quais são eles, meus irmãos? Fé e amor. Diga-se comigo bem forte: fé e amor. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: porque ouvindo eu também o que? A fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos. Fé no Senhor, amor para com os santos. Fé em Cristo, amor para com o próximo. Fé em Jesus, amor para com todos os santos. Estes dois aspectos fizeram com que o apóstolo Paulo prosseguisse na sua fala, dizendo que incansavelmente, incessantemente,
ele rogava e dirigia orações a Deus, louvando ao Senhor pela vida da brilhante igreja em Éfeso, porque a fé daquela igreja para com Cristo Jesus o Senhor e o amor daquela igreja para com os santos tornou-se características, tornou-se aspectos positivos daquela igreja, a ponto do apóstolo Paulo louvar e bendizer ao nome do Senhor, dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós. Bendito seja o nome eterno do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, ao vermos este texto, nós podemos inferir e entender que estes dois aspectos principais que estavam na vida daquela igreja, que pertenciam, que eram pertinentes àquela igreja: fé em Cristo Jesus, amor para com o próximo. Nós entendemos perfeitamente que tudo isto foi resultado da ação bendita do Espírito Santo no meio da igreja, por meio do ensino da palavra, por meio da preservação de tudo aquilo que havia sido transmitido para aquela igreja em nome de Cristo Jesus. Uma igreja que tem fé em Cristo é uma igreja fortalecida, é uma igreja vitoriosa, uma igreja que tem amor para com os santos, amor para com o próximo. Será sempre uma igreja pela qual o nome de Deus será louvado, será sempre uma igreja pela qual o nome de Jesus será exaltado, e isto se tornará sempre uma forte evidência de que esta igreja vive o princípio da palavra de Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo diz que, ouvindo também a respeito da fé em Cristo e do amor para com o próximo, ele louvava e bendizia a Deus, ao ponto de dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós precisamos cada vez mais estarmos refletindo, brilhando, mostrando a fé que existe em nós no Cristo ressurreto e evidenciando o amor para com todos os santos, para que o nome de Deus continue sendo louvado, para que graças ao nome do Senhor seja dada cada vez mais por meio da igreja de Cristo. Aleluia. Fé e amor, fé em Cristo e amor para com todos os santos. Dois aspectos se tornaram destaque naquela igreja. Dois aspectos se tornaram evidentes no meio da igreja em Éfeso: igreja instruída, igreja aplicada à palavra, igreja aplicada à doutrina. Ela vai se fortalecer na fé, ela vai se fortalecer no amor. Igreja dada aos princípios da palavra de Deus, igreja que é ou que vive e que se coloca em oposição a tudo aquilo que faz força e que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Ela vai sempre ser vista como uma igreja de fé, ela vai sempre ser vista como uma igreja de amor, ela vai sempre ser vista como uma igreja que permanece na fé em Cristo Jesus. Aleluia. Por mais que passem as épocas, anos, por mais que aconteçam mudanças sociais e tudo, por mais que enfrentemos dificuldades, obstáculos, perseguições, mas uma igreja que está alicerçada em Cristo, na palavra de Cristo, nos princípios da palavra e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai sempre evidenciar uma fé verdadeira e uma fé triunfante em Cristo Jesus, Senhor nosso. Ela vai sempre mostrar as evidências do amor para com todos os santos. E por conta desses dois aspectos, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: quais são, meus irmãos, os aspectos? Diga aí bem forte: fé e amor.
Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: olha, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Observe o seguinte: o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu vou aqui conjecturar, parafrasear. E vale lembrar que Paulo aqui, ele estava onde, meus irmãos? Quando ele escreve, ele estava na cidade de Roma, estava preso, prisão domiciliar, certo? Prisão domiciliar. Durante os 2 anos de prisão domiciliar, ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, e escreveu uma cartinha bem pequenininha, direcionada a um moço chamado Filemão, carta a Filemão. 4 cartas o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso, e lá ele ouviu isso aqui a respeito da igreja: fé em Jesus e amor para com todos os santos. Aí ele diz assim: olha, eu ouvi a respeito da fé que vocês têm em Jesus, do amor para com os santos, e não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. Qual era a razão e o objetivo do apóstolo Paulo orar sempre pela igreja em Éfeso? Primeiro, dar graças a Deus, por conta daqueles aspectos que estavam sendo cada vez mais fortes e evidentes. Aí ele ainda diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos. Vou resumir. Ele diz assim: olha, escute, presta atenção. Vou resumir o que já foi lido. O apóstolo Paulo ouviu falar de quê, meus irmãos? Da fé e do amor. Ele ouviu falar da fé em Cristo e do amor para com os santos. Aí ele disse o que? Olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, porque eu ouvi falar da fé de vocês em Jesus, eu ouvi falar do amor de vocês em Jesus, e eu não cesso de agradecer a Deus pela vida de vocês, e eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações, pedindo a Deus para que dê mais entendimento, para que abra os olhos do vosso conhecimento, para que vocês cada vez mais tenham entendimento, para que vocês cada vez mais tenham esperança da vocação e a certeza das riquezas na glória da herança de todos os santos. Aqui é como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês estão trabalhando bem, estão fazendo bem, na fé, no amor. Agora saibam que há uma recompensa. Nós vamos chegar no momento da recompensa. Aí é que ele ora para que cada vez mais a igreja tenha conhecimento, sabedoria e revelação de Deus, que tenham iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pelos aspectos positivos da igreja, mas ele também ora a Deus pelaquela igreja, para que ela tenha o conhecimento, a certeza, a esperança das riquezas celestiais, e para que ela entenda cada vez mais que haverá uma participação na herança eterna dos santos. Bendito seja o nome eterno do Senhor, para que isto fosse motivo daquela igreja exercer cada vez mais a fé em Cristo Jesus, o amor para com os santos, para que assim o nome de Deus fosse cada vez mais glorificado. Aleluia.
Igreja de Cristo, nós precisamos cada vez mais viver a fé em Cristo, o amor para com todos os santos, na esperança de um dia recebermos as riquezas da herança dos santos, porque este é o objetivo final, este é o capítulo final da história da igreja, este é o culminar da história da igreja. Nós estamos vivendo neste mundo, vivamos neste mundo exercendo a nossa fé em Jesus, praticando a nossa fé em Cristo, colocando cada vez mais a nossa fé no Senhor Jesus, amando-nos uns aos outros, exercendo o amor para com os santos, na esperança de que um dia nós estaremos a receber a herança gloriosa junto dos santos em Cristo Jesus. E que este resultado final seja motivo para que nós exerçamos nossa fé. Vamos permanecer na fé. Vamos permanecer na fé. Vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Haverá recompensa. Haverá